Está chegando aquele momento tão aguardado na vida do trabalhador brasileiro. É o momento do 13º, minha gente, né? Legalmente, né, as empresas elas têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro para pagar a segunda parcela. Geralmente nessa época, né, elas já iniciam aí esses pagamentos. E esse vai ser o nosso tema agora aqui no estúdio com ele, contador, palestrante e especialista em contabilidade digital, Fabiano Azevedo. Maravilhoso. Muito obrigado. É contador barra palestrante barra daqui o dedo. Não para. Que bom, fiquei feliz com a apresentação. Maravilhosíssimo, sempre muito bom estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui sempre. Vamos começar então explicando o que é o famoso 13º? É aquele salário que todo mundo espera, né? Que a gente passa o ano trabalhando, esperando, já contando com ele, já provisionando algumas despesas com o 13º. Vou reformar a casa. Vou pagar o ano e é sempre assim, né? Na verdade, o 13º é uma gratificação natalina mesmo, que é instituída em lei, né? E que se torna uma obrigação das empresas pagarem aos funcionários. Certo. Quem é que tem direito, hein, Fabiano, ao 13º? Então, todo funcionário, né, que é registrado, que tenha no mínimo 15 dias de trabalho na empresa dentro daquele mês, né, tem direito ao 13º salário já proporcional. Aposentados e pensionistas também têm direito a esse 13º. Certo. Ele deve ser pago até quando? Então, isso é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? Por todos os anos, todo mundo quer saber em relação a isso. É bem simples. Bem, o 13º salário, existem duas opções da empresa pagar o 13º salário. Tá. Uma é se ela for pagar de uma forma integral, ou seja, não parcelar em 2 vezes, e a outra é se ela parcelar em até 2 vezes, tá? Caso ela resolva pagar esse 13º em uma vez, ela tem que pagar até o dia 30 de novembro, tá? Caso a empresa queira parcelar esse valor, a primeira parcela pode ser paga a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, ok? Certo. Quem é que vai definir isso? É a própria empresa, analisando aí a sua situação? Sim, é a própria empresa. A empresa define de acordo com, de acordo com a situação de caixa dela, de acordo, na verdade, com a receita, despesa, às vezes até o time, na verdade, induz, porque às vezes a empresa, eu conheço, tem alguns clientes, né, que a empresa às vezes está até com um limite ali no caixa, mas ela resolve pagar todo ano o valor integral, porque é um time muito bacana, os funcionários são muito empenhados, então a empresa faz aquele sacrifício para pagar o 13º integral já. Tá. Quando se perde o direito de ter, né, acesso a esse 13º salário? Bem, se o funcionário faltar mais de 15 dias na empresa, dentro de um mês, né, sem justificativa, quando eu falo sem justificativa, eu falo sem, por exemplo, um atestado médico, né, algo que comprove que ele precisou se ausentar por mais de 15 dias, ele perde esse direito, né? Perde o direito também na suspensão temporária do contrato, se tiver uma suspensão de contrato aí por mais de 15 dias, perde se for demitido por justa causa, então ele também perde direito ao 13º. Então, faltas, suspensão do contrato e demissão por justa causa. Essas são as regras gerais. Essas aí são as regras gerais para quem não tem direito ao 13º. Uma outra dúvida que todo mundo sempre se pergunta, licença maternidade. Isso também pergunta muito. Tirei a licença maternidade. Eu vou ter direito ao 13º, Fabiano? Tem direito ao 13º, só que o pagamento é feito, o INSS aqui, enfim, assume essa despesa do 13º para quem está de licença maternidade. E aí, como é que é feito? Então, dependendo da empresa, dependendo de qual é o seu vínculo, né, o vínculo da pessoa que está recebendo a licença maternidade, com o INSS, ele pode ser pago pela empresa e a empresa recuperar isso ali na guia de impostos a pagar de INSS, ou pode ser pago diretamente pelo próprio INSS. Também vai ser uma decisão da empresa? Depende, na verdade, do regime de tributação da empresa, depende se a pessoa é um profissional, se o INSS, na verdade, desculpa, se o contribuinte é um profissional autônomo, se ele não é, se ele é vinculado a alguma empresa, vai depender aí de um conjunto de situações. É preciso ter trabalhado o ano inteiro para ter acesso a esse 13º? Ou, por exemplo, fui contratada aí na metade do ano. Vou ter acesso? Vai ter acesso. Desde o momento que quando uma empresa assina a sua carteira, você começa a trabalhar nela, a partir do 15º dia de trabalho, você já tem direito ao 13º. Mas aí é importante entender que você vai ter ele integral ou proporcional, vai depender do tempo que você estiver naquela empresa. Então, vamos imaginar que o funcionário entrou no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, ele já tem direito
se ele continuar o ano inteiro na empresa, ao 13º integral, que ele vai receber de acordo com o que a gente falou agora, em relação ao pagamento integral ou o pagamento parcelado, tá? Aqueles funcionários que começaram durante o ano, que iniciaram durante o ano na empresa, por exemplo, em agosto, em setembro, ele vai receber o proporcional. Certo? Então, são 12 meses. Se a pessoa trabalhou 10 meses, ela vai receber 10 avos. Tá. Ok? O 13º, ele também tem descontos? Quais que são esses encargos que são descontados do 13º? Tem descontos. As pessoas, inclusive, muitas vezes, as pessoas pensam que vão receber, por ser uma gratificação, pensam que vão receber integral, né? Imagina, ele tem desconto sim. Ele tem desconto de INSS e tem desconto de imposto de renda. Então, é o salário com descontos? É o salário com desconto. O imposto de renda, a gente sabe que existe aquele limite, aquela faixa. Então, para quem recebe o 13º abaixo da faixa de desconto, né, do imposto de renda, que fica retido na fonte, enfim, não vai ter o desconto de imposto de renda. Mas, dependendo do valor do salário, tem sim, INSS e imposto de renda. Certo. Esse ano, pandemia, modificou completamente, né? Diversas regras. Você, acredito que trabalhou bastante. Muito. Para dar conta de tanta coisa. E aí, né, teve uma medida provisória, a 936, que possibilitou a suspensão ou redução do contrato de trabalho. Nesses casos, Fabiano, como é que vai funcionar esse 13º, hein? Sabe que esse é um assunto muito polêmico, viu? Ele está quentinho para você hoje, porque eu já dei uma entrevista hoje, 6 horas da manhã, pra rádio, por conta desse... Porque o que acontece apesar de já existir a polêmica há alguns meses em relação ao 13º por conta da medida provisória, que essa medida provisória 936, ela trouxe a possibilidade de suspensão temporária de contrato de trabalho ou redução de jornada e salário, né? Enfim, isso aconteceu para preservar os empregos, preservar a operação das empresas. E aí, no início, já sabiam que o 13º salário ia ser proporcional para aqueles funcionários que tiveram um contrato suspenso acima de 15 dias. Então, quem, por exemplo, teve o contrato suspenso acima de 15 dias, não vai receber o 13º relativo? Integral, ele vai receber o proporcional, ou seja, vamos imaginar que aquele funcionário chegou em maio, a empresa resolveu suspender o contrato dele por 2 meses, temporariamente, através da medida provisória 936. E esse funcionário já trabalhava desde o início do ano na empresa. Significa que ele vai receber 10 avos do mês, do ano. Porque esses 2 meses que ele estava ausente com o contrato suspenso não vão ser considerados para cálculo de 13º. Tá? Já na redução da jornada, que também faz parte da medida provisória, que é aquela redução da jornada e de salário, não. Para esse tipo de situação, o 13º ele é integral. Mas aí, por que eu estou dizendo a você que isso é uma notícia quente? Porque ontem começou a rodar aí nos grupos de WhatsApp uma diretriz orientativa do MTE, do Ministério do Trabalho, orientando, na verdade, que as empresas pagassem, inclusive colocando o Ministério do Trabalho em relação a fiscalizar isso, que as empresas pagassem o 13º integral para aqueles funcionários que trabalharam o ano inteiro e que tiveram o contrato suspenso, ou seja, indo de encontro ao que a medida provisória já tinha determinado. E aí causou realmente um reboliço muito grande e ontem à noite ainda, eu acho que foi ontem à noite ainda, o governo federal emitiu aí uma nota técnica, se pronunciou, dizendo que não, que vai ser, que volta, que enfim, que a gente tem que seguir a regra que estava prevista lá na MP, né, que quem teve o contrato suspenso temporariamente vai receber o 13º de forma proporcional. É ótimo você falar isso, porque geralmente essas correntes, esses boatos que se espalham pelo WhatsApp, tem muito um teor de fake news, né? E até desinformar mesmo a população. E assim, como a gente sabe que existe um interesse muito grande de receber o 13º integral, então até agora está rodando aí a orientação, a diretriz orientativa do MTE, que diz que é para pagar o 13º integral no caso de suspensão de contrato. Mas o MTE aqui fez isso, Fabiano? Ele fez realmente, está assinado, mas o governo que já decretou, já emitiu essa nota técnica, né? Enfim, orientando que as pessoas levem em consideração o que estava previsto anteriormente, essa nota técnica não está rodando tanto, então, e ela saiu de ontem para hoje, então está quentinha, uma informação super quente aí para o seu programa. Muito bem, então já temos a confirmação do governo federal e a orientação é que as empresas elas paguem, no caso de suspensão de trabalho, aí, né, o 13º proporcional ao período em que se foi trabalhado. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E vamos reforçar então em relação à redução dessa jornada de trabalho. Então, quem teve a jornada de trabalho reduzida, né, em relação à carga horária e também salário, vai receber o 13º integral, desde que
tenha trabalhado o ano inteiro na mesma empresa, né? Não tenha, inclusive, faltas injustificadas, né? Sem justificativa, acima de 15 dias, né? Porque por mais que a gente fala, não, você teve o contrato reduzido através da MP, a carga horária, mas você vai ter o salário integral, o 13º. Vai ter, se você também tiver respeitado as outras regras, né? Cumprir aí, né? Exatamente, todos os requisitos. com certeza, com certeza. Muitas empresas estão ainda passando por um momento de crise, né? Algumas passaram, estão aí tentando se recuperar. A minha pergunta agora é, caso a empresa ela não pague esse 13º, caso ela não cumpra com a sua obrigação perante a lei, tem penalidades para essa empresa? Então, tem penalidades. Até agora, até o momento, não saiu nenhum decreto, nenhuma medida provisória, né, que postergue os vencimentos do 13º. Enfim, até agora, você tem que pagar realmente dentro do vencimento que já é previsto por lei, tá certo? A gente sabe até, inclusive, uma das coisas que as pessoas, os empresários precisam se alertar e até os funcionários que podem estar esquecidos e assistindo a gente precisam ficar atentos, é que no dia 20 de dezembro também vence o terço constitucional para quem recebeu as férias durante a pandemia dentro da medida provisória 927, que a medida provisória na época, quando ainda não tinha saído a 936, que dava direito à suspensão, o governo emitia uma medida que dizia, se você precisar dar férias ao seu funcionário, você vai pagar as férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao período de gozo. E aquele valor de 1/3 você paga até o dia 20 de dezembro, que coincide com a segunda parcela do 13º. Então, quem não pagou o terço, o terço, vai pagar junto com a segunda parcela agora no dia 20 de dezembro. Então, os empresários precisam estar atentos a isso e os funcionários também. Muito bem, precisa se organizar. É importante, né, Fabiano, que as empresas elas cumpram as suas responsabilidades, né? Com certeza, é muito importante, sabe? Eu me posiciono muito a favor tanto da empresa quanto do funcionário. Eu acho que a relação precisa ser uma relação justa, uma relação de parceria. Eu sou empresário já há 12, 13 anos, né? E sei como é que funciona isso. A MP, ela veio para preservar os empregos, né? Ela veio para dar continuidade, possibilitar a continuidade operacional das empresas. E nesse momento agora, eu acho que vale a pena aquele funcionário que está um pouco incomodado com o 13º proporcional, levar em consideração que ele podia estar desempregado, né? Que a empresa, inclusive se não existisse a medida provisória, provavelmente as empresas teriam demitido as pessoas. Então foi muito melhor ter o seu emprego preservado, né? Mesmo que você tendo um 13º proporcional, né, no final do ano, apenas nesse ano que é um ano atípico, né? E permanecer dentro, até porque o índice de desemprego aumentou muito, então esse é o momento de haver uma relação, uma via de mão dupla aí. O funcionário entender que ele faz parte de um time, né, e que isso aconteceu para que a empresa conseguisse preservar o emprego dele também. Entender que dentre as alternativas, né, essa foi a melhor, né, realmente, a que se foi vista para que se mantivesse o sustento daquela pessoa. O sustento, né, daquela pessoa, tudo. daquela família. Você imagina o caos que seria, né, com a quantidade de desemprego que aconteceria caso o governo não tivesse elaborado essas medidas provisórias ou então se de repente as empresas dissessem, não, eu não vou querer aderir à medida e vou demitir todo mundo. Eu, como funcionário, preferiria, né, que suspendesse o meu contrato, que reduzisse e que eu recebesse um 13º proporcional nesse ano atípico, mas que eu tivesse com o meu emprego seguro, que, enfim, a empresa que eu trabalho estivesse operando, estivesse continuando aí no mercado. Momentos difíceis, ninguém esperava por isso, ninguém né? Esperava, como a gente bem falou que foi atípico, foi uma surpresa, mas que infelizmente aconteceu e a gente também acaba precisando se adaptar, né? Essa nova realidade em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Verdade. E até mesmo no 13º. Até mesmo no 13º, que é tão esperado, que né? é tão esperado, meu Deus, esse momento tão esperado. Mas olha só, Fabiano, vamos agora dar umas dicas, então, para quem está nos assistindo. Vamos reforçar tudo aí o que a gente falou quando a gente falou do 13º. Bem, o 13º ele pode ser pago de forma integral, né, em apenas uma vez até o dia 30 de novembro, ou parcelado, né, em 2 vezes, com vencimento no dia 30 de novembro e no dia 20 de dezembro, tá? Para quem trabalhou um período durante o ano, não trabalhou o ano inteiro, lembre-se que você vai receber um 13º proporcional aos meses que você trabalhou, tá? Aqueles funcionários que trabalharam o ano inteiro, mas que tiveram mais de 15 faltas que não foram justificadas através de atestado médico, também entendam que aquele mês não vai contar para cálculo do 13º.
E em relação à medida, né, lembrar que a suspensão temporária do contrato traz sim a obrigatoriedade da empresa fazer um 13º proporcional para o funcionário e a redução de jornada e salário paga o 13º de forma integral, desde que você tenha respeitado o tempo, o ano inteiro como funcionário daquela empresa e não tenha faltado mais de 15 dias sem justificativa. Basicamente muito bem. isso. Seja empresário, seja você aí trabalhador, pode tirar dúvidas, né, Pode Fabiano, tirar com dúvidas. vocês lá da Tática. Vamos passar aí os contatos. Bem, o meu contato, né, eu tenho um Instagram, onde eu falo muito sobre contabilidade consultiva, contabilidade digital e também sobre algumas conformidades, legislação, é o @fabianoazevedo, tá? E eu tenho um escritório de contabilidade, que é a Tática Contabilidade, que inclusive é que fica aqui nesse prédio, com a minha sócia Priscila Galindo. Então, quem tiver interesse de também aprender um pouco mais sobre contabilidade, todas as novidades que acontecem no dia a dia, o Instagram da Tática é sempre muito atualizado, vocês podem seguir lá, @Tática Contabilidade. Muito bem. Tem dúvidas? Então, ainda ficou com uma dúvida? Não tem problema, seja você empresário, seja você aí trabalhador, é só entrar lá em contato com o Fabiano ou com a Priscila, que com certeza eles vão te ajudar bastante. Obrigado, pessoal. Sempre. Obrigada, meu amor. Obrigado pelo convite. Conte sempre comigo. Sempre. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Para a gente fechar o programa de hoje, vamos falar sobre psicologia das cores. Você sabia que cada cor que a gente usa passa uma mensagem? Pois é, já eu falo sobre isso. Não sai daí.